É assustador, é cruel, é revoltante. Os números da violência contra crianças e adolescentes no Brasil mostram um retrato de uma sociedade que adoece a cada dia e abusa de vítimas fragilizadas e vulneráveis. Segundo o Atlas da Violência de 2018, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 50,9% dos casos de estupro registrados em 2016 foram cometidos contra menores de 13 anos. Segundo a pesquisa, o número de crianças que recebem punições corporais no Brasil é bastante alto, 68%. Gente, 68%. É uma loucura isso. E tem mais. Um relatório da Unicef mostra que a cada 7 minutos, uma criança ou adolescente entre 10 e 19 anos é morto em algum canto do mundo. São vítimas de homicídio, conflito armado ou violência coletiva. Mas no dia a dia, acho que a maioria das pessoas fica na dúvida como agir diante de sinais de violência em uma criança ou adolescente. Por medo, por falta de vontade de se envolver com os problemas alheios ou por puro descaso. Acho essa atitude deplorável, mas as pessoas fazem isso. Todos deveriam se posicionar diante de um ato de violência. Nós, dentistas, médicos, profissionais da saúde em geral, temos essa missão em dobro. Temos o dever e a obrigação de denunciar qualquer suspeita de violência contra pacientes menores de idade. Para falar sobre esse tema tão delicado, nós vamos conversar com a advogada Arlete Aureli, da PUC de São Paulo, especializada em Direito de Família. Doutora Arlete, estou muito feliz de receber aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com o senhor. O canal da gente pretende aproximar as pessoas da odontologia e entender cada vez mais como a odontologia é importante, como ela se faz necessária para o ser humano e para as nossas regras sociais, para o nosso convívio social. Então, assim, acho que ouvir outros profissionais é muito importante para nós, dentistas, e para pessoas que têm interesse no assunto. Quanto tempo de profissão já? Eu tenho mais de 30 anos de formado. Eu não vou falar quanto tempo para você não me achar muito velha. Tá bom, eu também não falo daquela... E sempre nessa área, atuação nessa área. Sim, eu atuo na área de família e causas cíveis também, né? Mas a maior parte família. Mas eu também dou aula de Direito na PUC de São Paulo. Minha matéria é Processo Civil. Estatuto da Criança e do Adolescente, ela obriga o profissional de saúde a notificar caso a gente identifique alguma agressão à criança. Aí eu tenho um outro paralelo, que é o Conselho Regional de Odontologia não me obriga a notificar. O que eu faço? O que faz um dentista? Então, essa resposta tem que passar pela lembrança de que nós temos uma Constituição Federal. Essa Constituição Federal comanda todas as normas que nós temos no nosso sistema e comanda todo o nosso agir em sociedade. Então, ela está no epicentro, ela comanda tudo. Então, tudo que a gente vai comentar a respeito do que devemos ou não fazer, a gente tem que sempre ter esse norte, que é a Constituição Federal. E a gente tem na nossa Constituição Federal, o artigo 227, que dá para as crianças prioridade na proteção dos seus interesses e direitos. A gente chama de princípio do tratamento prioritário e também da proteção integral. Isso significa que os interesses e direitos das crianças, eles estão em privilégio em relação a todos os direitos das demais pessoas, em relação aos pais, em relação a familiares, em relação à sociedade, ao próprio poder público. Então, a criança tem um olhar especial para a Constituição Federal. Isso foi conseguido por um movimento muito grande que se fez quando a Constituição foi editada. A nossa Constituição, que é chamada de Constituição Cidadã. Ela trouxe para a gente, lembra, logo depois da ditadura, sim, embora alguém queira dizer que não houve ditadura, mas enfim, eu acho que houve. Só assim não passando, né? Vamos dar esse toquezinho que teve ditadura, mas tem gente que acha que não, que foi só um.
E a criança teve uma proteção, um olhar especial nessa Constituição. Nessa época eu fazia parte da Fundação Abrinq e era onde o celeiro desse estatuto, onde se pensava nisso e convivi com muitos constituintes à época para que se fomentasse isso. Então quer dizer o seguinte, na prática o Conselho Regional de Odontologia pode não obrigar, mas o dentista é obrigado porque a legislação federal se sobrepõe a qualquer legislação de conselho. Isso mesmo. Isso. A Constituição comanda e ela diz que nós todos da sociedade, faz parte desses dois princípios que eu falei, ela exige de nós todos da sociedade, então, ela exige do poder público, ela exige dos familiares, dos pais, mas não só deles, de todos nós da sociedade, todos os profissionais que têm contato com uma criança, todas as pessoas que têm contato com uma criança, sejam vizinhos, sejam pessoas que estão na rua e observam alguma coisa, e principalmente os profissionais médicos, dentistas, todo mundo que trabalha eu vou te dizer alguma coisa nesses anos de vivência aí no terceiro, mas especialmente na minha clínica privada como dentista e conversando com colegas dentistas, tinha uma questão que se fala assim, mas briga de marido e mulher não se põe a colher, criação do filho deles, é o jeito que eles acham que deve ser. Isso está certo? É legal você... legalmente eu estou amparado em ter esse comportamento? Então, não é. Por isso mesmo que eu estou chamando a atenção para a Constituição Federal, porque ela fica muito esquecida. Você pode ver que quase ninguém toca nesse assunto. Olha, a Constituição está dizendo que nós temos que denunciar. Não, veja, o Conselho vai dizer para vocês, denuncia se quiser. Para o idoso, a mesma coisa. Mas tanto criança como idosos têm na Constituição Federal essa proteção. A criança está num patamar acima do idoso, mas os dois têm. A mulher, a gente não tem essa previsão na Constituição Federal. Mas mesmo assim, eu entendo que não tem essa história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu acho que a gente tem sim obrigação de denunciar. Estou trazendo a questão do Conselho porque muitos dentistas não têm uma compreensão sobre a Constituição Federal. Ele acha que o órgão regulador da profissão é que determina tudo que ele vai fazer como dentista. E não, o órgão regulador da profissão regula a profissão, o comportamento desse mercado, o comportamento desse grupo de profissionais, mas a legislação é que manda. Então, se você identificar uma lesão, uma criança que você desconfia, que agora vem minha segunda pergunta, o desconfia, eu tenho que ter certeza, eu registro, eu tiro foto, o que eu faço quando eu acho que? Você está em dúvida? Denuncia e deixa o Ministério Público, por exemplo, averiguar. Vai fazer toda a investigação, se começar pela delegacia ou pelo Conselho Tutelar também vão investigar, para chegar à conclusão do que realmente aconteceu, mas isso é com as autoridades. O profissional que está envolvido com a criança, que percebeu, pode ser que sim, pode ser que não, ele tem que denunciar. Assim, eu constituo prova, por exemplo, eu pego o bracinho da criança e falo, deixa o tio tirar uma foto? Eu entendo que sim, deve tirar fotos e deve denunciar. Mesmo que seja, isso que eu queria te dizer aquela hora, mesmo que seja não uma violência propriamente dita, mas alguma situação em que os interesses dela ou direitos estejam sendo atingidos, às vezes não por violência, mas por exemplo, os pais estão permitindo que ela use drogas. Então, você consegue perceber isso, ou bebida, ou num ambiente promíscuo, né? Então, alguma coisa que a criança acabe falando para o dentista mesmo e que leve a essa conclusão. Então, eu acho que, na dúvida, deve ser denunciado. Por enquanto, não sei quanto tempo esse programa vai valer, se uma criança não vai à escola, não está indo à escola, eu denuncio? Então, Eu falo por enquanto porque tem um projeto que quer botar as crianças estudando em casa.
Enfim, mas por enquanto não temos esse projeto ainda. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, mas tá. Se eu vejo, porque você falou, uma criança que está, eu sei que aquele adolescente está usando drogas, os pais estão cientes e não estão. Eu vejo que aquela criança está sofrendo negligência de não vir ao dentista, de estar com um monte de comprometimento de saúde e os pais não estão indo atrás. Eu posso denunciar isso? Pode denunciar também. O Ministério Público, que no meu modo de ver é o órgão mais adequado para que a gente possa fazer esse tipo de denúncia, ele investiga, ele vai partir dele a apuração do que acontece. Então, não precisa ter um medo de fazer uma denúncia que se revele que não era verdade, né? Não aconteceu aquilo, você supôs, mas não. Eles tomam cuidado de ser bem protegido, quem denunciou, há um sigiloso. Ano. É bem sigiloso. É bem sigiloso. Eles não revelam para ninguém o nome. Ótimo. Então, deixa eu só reforçar isso. Então, se um dentista identificar isso, ele faz a denúncia no Ministério Público, que a gente vai orientar aqui para onde ele vai fazer essa denúncia, e aí ele está protegido. O Ministério Público, ele trata tudo com muito sigilo. Nunca vai revelar o nome da pessoa que denunciou. Perfeito. Mas ele vai investigar. Não ir à escola, identificar se a criança está passando por qualquer coisa da qual não é cabível a uma criança, a gente então denuncia por ela ser, vou usar a palavra, não é frágil, a palavra é vulnerável. Adoro os termos jurídicos, eu sempre enriquece o português da gente. O artigo 227 da Constituição Federal, ele é muito claro e específico. Então, ali estão elencados vários direitos da criança. Um deles é a educação. Então, não é só a questão da violência, que a Constituição não protege só contra a violência, mas é qualquer ferimento de interesses da criança. E ela elenca alguns, são exemplos. Educação, o lazer. Então, tudo que gira em torno da criança ter um crescimento sadio. Eu tive uma experiência com uma criança na minha clínica, e a criança devia ter uns 9 anos e era excepcional. E a criança tinha uma quantidade enorme de problemas de saúde bucal. E eu percebi que a mãe, por conta ou da deficiência da criança, ou por conta da forma dela lidar com aquilo, ela não escovava o dente, ela não fazia nada, e aquela criança estava numa situação deplorável. Tem uma diferença entre a criança que tem uma deficiência e que não tem uma deficiência, um idoso que está com Alzheimer e um idoso que está sem Alzheimer, tem uma diferença? Então, nós temos também agora o Estatuto do Deficiente, né? Da pessoa com deficiência. E esse estatuto também faz a previsão de que nós temos que dar essa proteção integral e esse tratamento prioritário para eles, prevendo, inclusive, ser crime se a gente não denuncia, né, uma violência contra uma pessoa com deficiência. Então, me parece que a gente tem aí, se você tem a junção de criança ou adolescente com deficiência e idoso com deficiência, você tem uma dupla obrigação de denunciar. Eu acho que me falta perguntar a questão do... eu identifiquei essa criança com problema, esse idoso com esse problema, aonde o dentista denuncia? Aonde eu denuncio? Tanto o dentista como qualquer pessoa que tenha constatado que está havendo alguma violência contra uma criança ou adolescente e até contra o idoso, ela deve fazer a denúncia, tanto no caso da criança, no conselho tutelar, no caso dos idosos tem o conselho do idoso, em alguma delegacia e no Ministério Público e na Defensoria Pública também. Você pode telefonar também, mas o ideal é ir até lá, porque aí eles vão te receber e vão ouvir a denúncia, se você tiver documentos, fotos para encaminhar, mas eles aceitam também por e-mail. Eles aceitam por e-mail. Você liga e fala,
eles vão te dar o e-mail para você fazer a denúncia por e-mail. Ótimo, pode ser porque também. eu acho que assim, tudo que a gente puder facilitar para que as pessoas consigam fazer e para que isso aconteça de fato, e para que um dentista, quando estiver na sua clínica, ou no posto que ele trabalha, no convênio, identifique a lesão, identifique a violência, que ele faça, que ele se prepare nesse meio e que encaminhe de forma sigilosa, que nem precise ficar comprometido, mas que as autoridades possam investigar e a gente ter a pessoa protegida. Que delícia pensar que a nossa sociedade poderia funcionar assim. Que gostoso seria se a gente respeitasse só as nossas regrinhas. Só regrinhas já estabelecidas. Se a Constituição, estaria tudo certo, né? Mas não é assim que a gente vê que acontece normalmente. De vez em quando é muito difícil o contato com os juristas. E às vezes é muito gostoso quando a gente se sente protegido. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu me sinto muito grata de estar aqui, porque penso que, na verdade, estou contribuindo um pouquinho para ajudar, né? Muitíssimo. Contribuindo muitíssimo. A gente proteger essas crianças que realmente estão aí tão à mercê, né? Tão realmente vulneráveis a terem os seus direitos e interesses violados mesmo.